Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para gravar esse pequeno vídeo, irmãos, para trazer uma mensagem que Deus falou ao meu coração. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, irmãos, e eu quero voltar, sabe, constantemente trazer uma mensagem para os irmãos. A gente, infelizmente, não está podendo se reunir na nossa congregação, mas eu venho aqui trazer uma mensagem, amados, para ser posto também no YouTube, algo que falou muito comigo, sabe? A gente vive num mundo, irmãos, onde as pessoas elas têm o hábito de olhar para a pessoa, tipo assim, dar valor ao que alguém fala, desde que aquela pessoa ela tenha, sabe, um currículo de algo, ou é famosa. As pessoas dão mais valor, irmãos, a pessoas que elas olham para o currículo da pessoa do que olham para a verdade. Porque poucas pessoas conhecem a verdade de Deus. Então a gente, irmãos, temos que buscar em Deus um discernimento, como a própria palavra de Deus fala, que a gente tem que aprender a discernir os espíritos, sabe? Se aquela verdade vem de Deus, não é porque a pessoa ela é famosa, não é porque a pessoa ela tem currículo que ela tá falando a verdade. Por isso que nós, irmãos, temos que ter esse conhecimento. Infelizmente no mundo a gente tem o hábito de pensar que a pessoa que, porque ela é alguma coisa, vamos falar assim, nesse mundo, ela é abençoada, ou ela é de Deus, ela é a pessoa que você tem que ouvir. Não que a gente tem que desprezar tudo o que eles falam, mas sem Deus, irmãos, se torna conhecimento humano, se torna um simples conhecimento, sabe? Por isso, amados, a gente tem que olhar para a palavra de Deus, buscar o conhecimento de Deus, que não tem nada a ver, irmão, com as coisas desse mundo. Aqui na primeira carta, irmãos, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número... Vamos ler do 1, diz assim: Eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. O apóstolo Paulo estava dizendo, irmão, que ele não foi lá dar um discurso próprio de coisas que ele mesmo sabia ou adquiriu nessa vida. Ele foi lá senão a falar de Cristo, do Salvador, do nosso Senhor e Salvador. Todo homem, irmãos, toda pessoa que ela se diz de Deus, o centro do seu discurso tem que ser Cristo, irmãos. Ela não pode usar de sabedoria humana. É claro que ela pode conjecturar, ela pode trazer vamos se dizer assim, como que a gente pode se colocar? Como Cristo falou, ele contou por parábola, ele usou coisas materiais para falar de coisas espirituais, para trazer um melhor entendimento. Mas o centro do discurso, irmão, da pessoa tem que ser Cristo, como Paulo estava dizendo aqui. E ele continua dizendo: E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. E meu discurso e a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então ele falava assim que o discurso dele, o que ele dizia, não vinha dele. Não era algo que ele adquiriu na sua vida, mas é algo que Deus deu para ele através de quem? Do Espírito Santo. E é essa sabedoria que nós devemos buscar, amados. Porque nós vivemos num mundo hoje, irmãos, por causa dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, irmão, onde parece que há uma divisão. As pessoas escolheram ir para um lado, parte escolheu ir para outro lado, e elas não estão centralizando a sua vida, irmão, naquilo que Deus falou. Ah não, fulano é mais conhecido do que o outro. Ele está falando a verdade e o outro não. E Deus, irmãos, aonde Deus fica nesse meio? Aonde a palavra do Eterno fica para nós? Aonde nós vamos encontrar o consolo? No lado direito, no lado esquerdo ou naquilo que Deus falou? Porque tudo que está acontecendo nos dias de hoje, irmão, Deus já falou que iria acontecer. Deus já disse, irmão, que as coisas que nós estamos vivendo já estava escrito, dita por Ele.
Mas a esperança que ele nos dá, irmãos, é a esperança de salvação, de vida eterna. É uma esperança de que um dia nós estaremos com ele por toda a eternidade. E eu vejo hoje, irmãos, é claro, não vou. Às vezes as pessoas pensam que assim, a alegria que nós, irmão, como cristão devemos ter, enxergando todos esses sinais que estamos vendo, é que a nossa redenção está perto. É claro que nós estamos muito tristes, irmãos, humanamente falando, com tudo que está acontecendo no mundo, irmãos. É triste a gente passar por isso. Eu sou sincero em falar para vocês. Por um lado, eu me alegro em ver, irmãos, que a verdade de Deus está sendo manifesta e revelada aos nossos olhos. Que tudo que Deus falou, irmãos, é a verdade e está se cumprindo. Por um outro lado, irmãos, são tempos muito difíceis. São tempos em que a gente, irmão, não gostaria de estar vivendo se fosse vermos bem. Gostaríamos de ter vivido em outra época. Mas estamos aqui, irmãos. E nós precisamos tomar um grande cuidado, porque Jesus em Mateus 24, ele disse assim, acautelai-vos que nenhum homem vos engane. Irmãos, a gente tem um Espírito Santo. Deus nos deu do teu Espírito para que a gente possa discernir, irmãos, as coisas. E a gente vê, irmão, essa divisão que está principalmente no nosso país, em que as pessoas estão tomando partido. Sabe, eu vou por esse lado porque aquele cara é mais inteligente, eu vou para aquele outro lado porque aquele pastor é mais sábio, aquele fulano é mais sábio. Não, irmãos. A única sabedoria que vem, o maior evangelista que já passou por esse mundo, o apóstolo Paulo, ele não falava de si. Ele falava do quê? De Cristo. Cristo era o centro da sua mensagem. A gente tem que olhar para as pessoas, irmãos, e entender a mensagem dessa pessoa, o centro dela é qual? É Cristo. A verdade está em Deus. O que Cristo quer, irmãos, de cada um? Como eu descubro se aquela pessoa, a mensagem dela, não é de interesse próprio, ou de interesse ministerial, ou de interesse político? Como é que eu vou descobrir isso, irmão? Se o centro, qual que é a vontade de Deus para nós? Qual que é a vontade de Deus, irmão? É nos salvar. É que a gente venha viver nesse mundo, irmão, servindo a Ele, pregando a sua mensagem, andando nos teus caminhos, e no findar dessa vida a gente tem o nosso nome escrito no livro da vida. Se o centro da mensagem dessa pessoa, irmão, está sendo para minha salvação, para a edificação da minha fé em Cristo Jesus, ou se é algo particular, ele está usando a Bíblia, irmão, para algo próprio. Então a gente tem que, para não se dividir, irmão, para a gente não tomar partido. Olha o absurdo, irmão, que nós chegamos hoje em ter evangélicos da direita e evangélicos da esquerda. Não, irmão, o evangélico não existe nem da direita nem da esquerda. O evangelho, ele é pautado na palavra de Deus. Ele é pautado naquilo que diz as Santas Escrituras, irmãos. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, que aí ele diz aqui, continua dizendo aqui no versículo 5, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os que são perfeitos, porém, não a sabedoria deste mundo, amados, nem no dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada. Toda a sabedoria deste mundo é nada diante de Deus, irmão. Toda a sabedoria é nada diante daquilo que Deus nos dá. Porque vamos falar aqui, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito. Me diz alguma coisa nesse mundo pode dar isso para nós. O que nesse mundo proporciona para um homem, irmãos? Paz, justiça e alegria no Espírito. É o reino de Deus em nós, irmãos. É o Espírito Santo fluindo em nós. E é isso que nós devemos entender, amados. É isso que nós devemos buscar. A sabedoria que vem de Deus, não a sabedoria do homem. É claro que o homem, Deus deu recursos, Deus deu conhecimento para o homem, mas limitados. Mas hoje parece que o conhecimento que algumas pessoas têm humano, irmão, parece que é o salvador de tudo, discursos de político e aí por diante. Irmãos, a única lugar onde encontramos salvação está na palavra de Deus. É lá que nós vamos encontrar salvação, irmãos. E é nisso que precisamos buscar. Amém? É nisso que devemos nos meditar, irmão. É na sabedoria que vem do alto. Aí diz assim, mas nós falamos a sabedoria de Deus em um ministério
em um ministério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se tivesse conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. E hoje, irmãos, a gente vê pessoas que, às vezes, dando ênfase a pessoas que nem acreditam em Deus, que nem têm a fé no Salvador. Elas dão importância a isso que ouvem. E esquecemos e dão pouca importância àquilo que Deus fala. E como que eu adquiro essa sabedoria, irmãos? Lá em Timóteo, em Tiago, no capítulo 1, se eu não estou enganado, diz assim, amados, a palavra do Eterno. Diz assim, capítulo 1, no versículo de número 4, no versículo de número 5, perdão, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Amém, irmão? Então a gente tem que buscar a sabedoria de Deus. Quando a gente está confuso, irmãos, a gente tem que buscar, orar. Meu Deus, eu não estou sabendo que direção tomar. Eu estou precisando de sabedoria para tomar uma decisão segundo a tua vontade. E Deus dá sabedoria, irmão. Através do quê? Do conhecimento da palavra de Deus. E o Espírito Santo nos revela a verdade, irmãos. É a verdade que nos conduz. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. É a palavra do Eterno, irmão. É nela que devemos buscar. Por isso, acalma o teu coração, meu irmão. Sabe, busque o refrigério para a tua alma. Deixa Deus te guiar, Ele vai te conduzir. Nós podemos confiar, irmãos, a nossa vida no Senhor, porque Ele é verdadeiro. É nele que devemos confiar, é no Pai, irmãos. É no Pai da glória. É nele que devemos colocar a nossa confiança. E não em sabedorias humanas. Amém, irmão? A sabedoria humana, a gente está vendo, só está dividindo as pessoas. Vamos unir a nossa fé, irmão, naquilo que o Pai nos diz, naquilo que Cristo tem revelado a nós. Amém, amados? Essa é a mensagem que eu vim trazer através desse vídeo. E vamos orar um pelos outros. Nós precisamos levantar um clamor ao nosso Pai. Amém, amados? Que Deus os abençoe, que Ele cuide de você e da sua casa. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém?